tá? É por isso que estamos estudando variados meios. Quer que comece do parágrafo anterior? Pode ser. Eu acho, Neuza. Tá. Não lembro. Se nada fizeste de mal nessa existência, e o mal não te deixa sossegar, tolera e espera, esforçando-te para te libertares disso que certamente é reflexo do passado. É por isso que estamos estudando variados meios e processos inúmeros de aprimoramento espiritual, para que no amanhã estejamos perfeitamente assumidos. Peraí. Começou uma atualização e saiu da página. Para que no amanhã estejamos perfeitamente harmonizados com a força divina na divina extensão do infinito. Estamos planejando este trabalho de viagens astrais conscientes para muitos espíritos encarnados, não somente para deleitar os candidatos, nem tampouco os leitores, com fatos extraordinários e fenômenos transcendentais, mas procurando levar a todos os que se deliciam nas leituras espiritualistas meios mais seguros de informações, no que tange à autoeducação, mostrando ao homem que não leva a sério a moral evangélica o que lhe pode acontecer no mundo dos espíritos. Assim vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos por amor ao bem comum. Reunimos-nos em um grande salão, onde a serenidade reinava, e o ânimo pela vida injetado na atmosfera do ambiente, onde respirávamos, era o alimento indispensável, enriquecendo-nos de novas energias. Assuntos elevados eram ali debatidos com maior interesse e humildade. O objetivo de todos era aprender uns com os outros. As experiências apresentadas eram as mais diversas e quem acompanhava as dissertações aprendia muito. O espírito foi entrando com muitas fichas nas mãos e sorrindo nos entregou dizendo: esse é o trabalho desta noite. Que Deus vos abençoe. Miramês folheou as mesmas e fixou-se em uma com leve sorriso, dizendo: Desculpa. Não vou fazer isso. Este é o... Aconteceu alguma coisa com o meu arquivo. Deixa eu... Este é o 40. Ele exerce na Terra um lugar de destaque nas igrejas da Reforma. Vamos procurá-lo esta noite em nome de Deus e de Cristo. Ele é norte-americano e veio para o Brasil por ter mais aflorados os sentimentos do verdadeiro cristianismo, embora esteja ligado às regras que o protestantismo delibera aos seus seguidores. No entanto, por dentro, é maleável, é fruta que não está bem ligada à árvore mãe. Quem gosta de religião acaba pertencendo à religião universal, mesmo que adira a alguma das muitas que existem no mundo, porque a evolução o faz pertencer por dentro, de coração e raciocínio, à religião natural da vida, que é o amor. Bonito, né? Fiquei pensando, esses pastores, como são instruídos, farão com que a reforma, em curto tempo, tenha o seu verdadeiro significado.
Miramês, percebendo os meus pensamentos, acrescentou: achas, Lancelin, que Jesus está no leme deste barco terreno, brincando no mar da vida? O homem verdadeiramente tem o livre-arbítrio. Ele idealiza seus caminhos, funda partidos, organiza filosofias de todos os tipos, cria na terra religiões que às vezes nascem da vaidade, não obstante elas todas, assim como os rios correm para o mar, se dirigem para Deus. O nosso livre-arbítrio é livre escolha de métodos de aprimoramento, mas as bases e os fins somente o Senhor pode determinar. Fiquei sorrindo de alegria pela segurança com que o nosso benfeitor espiritual dizia. O sol, visto de onde estávamos, começava a se esconder no horizonte. Que espetáculo grandioso! Raios de luz matizada, como que vivos, deslizavam no colchão etérico do cosmo, como mensagem de esperança a toda a criação. Percebíamos também que estávamos sendo visitados pela claridade das estrelas, fecundando o nosso ambiente com a paz universal. O trabalho era intenso naquele casarão. Uns chegavam, outros saíam, naquele cinetismo de vida sem tempo para os longos cumprimentos que a fraternidade aconselha, porém com o dever interrompe pela urgência da caridade. Com que o dever, né? Porém que o dever interrompe pela urgência da caridade. Fomos convidados a participar com o nosso grupo em uma assembleia de trabalhadores, por uma voz mansa que chegava por um interfone encravado no teto e que ao mesmo tempo agradecia a cooperação dos servidores. Acompanhando o nosso guia, entramos em enorme salão, onde logo tivemos a atenção atraída por curiosas cadeiras que ocupavam todo o recinto, e que somente uma inteligência superior poderia ter idealizado. Ao mesmo tempo em que descansava quem nelas se assentasse, era registrada em um painel luminoso, por meios desconhecidos por nós, quantos assentos estavam ocupados. Vimos então que havia 825 assistentes naquele momento. O silêncio nos dava a entender o respeito com que todos esperavam o enunciado. Estávamos conjecturando ideias de como seria a reunião, quando, sem que esperássemos, surgiu um ancião, cujos traços o faziam parecer com mais ou menos 70 anos, de voz segura e tranquilidade expressa no seu modo de ser. A sua presença nos fez encher o coração de simpatia e alegria. A sua voz ressoou pelo salão, com simplicidade nestes termos: a paz de Deus esteja conosco, hoje e sempre. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos assista em todos os nossos trabalhos. Ontem eu ouvi assim, Jesus não falou, né, que a minha saúde, a minha alegria, né? Ele falou, a minha paz esteja convosco, né? E quando a gente iniciou o encontro, a Sani falou, eu falei, como é que está ela? Tudo na paz. Depois a Elisa fez oração, né? Tudo lembrando dessa passagem, né? Que a minha paz esteja convosco. E agora, né, vem aqui mais uma vez. É muito importante essa serenidade, né? Que a gente tenha consciência dessa, que ele, né, a todo instante nos fala, né? Que estejamos na sua paz. Porque através dessa paz é que a gente consegue, né, se manter no equilíbrio e perceber todo o trabalho que a gente tem que fazer, né? Sorriu para nós e abriu uma cortina ao lado, nos mostrando pelos gráficos expostos a extensão do Brasil,
salientando alguns pontos luminosos espraiados na grande nação brasileira, indicando postos de emergência. Algumas dessas luzes se acendiam e se apagavam, anunciando falta de mãos nos trabalhos mais urgentes da noite. O ancião Belarmino apontou com um pequeno bastão onde os grupos ali reunidos poderiam ou deveriam dar assistência, e anunciou com serenidade que todos os grupos deveriam apanhar na portaria, por escrito e com mais detalhes, o que deveriam fazer na região em que deveriam atuar sob as bênçãos de Deus. O diretor daquela casa de trabalho, da qual procurei saber o nome, Mansão da Serenidade, assumiu o gesto de quem iria orar, mas antes falou derramando sua visão tranquila em todos nós, como sendo novas energias a vivificar nossas almas de prontidão para todos os serviços de caridade que se nos apresentassem. Irmãos em Cristo, com muita alegria vos falo nesta noite. O que seria desta casa de Deus se não fosse a ajuda de todos vós, que trabalhais neste lar espiritual, e daqueles que passam por aqui doando seus intervalos de tempo em favor da coletividade sofredora? Não sei o que ofertar de mim mesmo para vós. Não tenho nada para doar, a não ser pedir a Deus que vos abençoe e ilumine na espontaneidade de servir pelo prazer de ajudar. Que Jesus, o nosso Mestre por excelência, nos acompanhe em todos os percursos dessas atividades cristãs. Cerrou os grandes olhos e se notava a transformação da sua cândida fisionomia em semblante angelical de incomparável tranquilidade, escapando dos seus lábios luminosos estas palavras: Deus de imensurável poderes, vamos pedir-te novamente. Desculpa-nos por sermos os pedintes de todos os dias. Somos ainda crianças à procura de amparo todas as horas. Eis aí, diante do Senhor, esse aglomerado de servidores dos primeiros chamados. Abençoa a todos na sequência dos seus trabalhos nesta noite, para que eles possam, Senhor, cumprir seus deveres frente às suas consciências sem esquecer as regras da caridade, o equilíbrio da justiça e a misericórdia do amor. Não vamos nos alongar em pedidos, Pai, porque felizmente as nossas mãos pedem que nós abreviemos a nossa fala, para que elas possam ser mais úteis e o tempo mais aproveitado. Levantou os braços em um gesto de humildade, como se estivesse recebendo algo de outras mãos invisíveis, e falou com o coração, em um tom de voz que era todo ternura. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Nilza, deixa eu só fazer um comentário nessa parte. Eu achei interessante quando o Lancelin, ele disse que ele viu aquele painel com toda a extensão do Brasil, com muitas luzes aonde estão precisando. E as pessoas, né, que ele até falou ali, nos seus intervalos de tempo vão se prontificam e aí auxiliar naqueles pontos que estão precisando. E aí eu me lembrei uma situação aqui, ligado a... Não, primeiro eu vou colocar a ideia, depois eu vou colocar o caso. Cada vez mais a tecnologia está permitindo facilitar processos de conexão. E então, essa semana, tem uma pessoa dos trabalhos de sábado, que estão sendo auxiliadas, que está ali com um problema muito sério com relação a uma filha que foi afastada pela vara, e ela está ligada à questão de drogas,
E aí o grupo começou a auxiliar. Eu tô só observando, né? Não faço parte. Porque o grupo ele é bem grande, então só tô vendo o processo acontecer. E o que acontece? Tem muitos e muitos grupos que se especializaram, né, que tem a expertise, por exemplo, em tratamento de recuperação em pessoas que estão ligadas às drogas, outros com questões ligadas às crianças, e são muitos grupos de várias religiões, só que muitas vezes a gente não sabe, eles até têm possibilidades de receber, mas a gente não sabe, né, então procura na internet, aí descobre um ou outro. Então, com a internet já vai facilitando. E eu achei bacana essa interligação. E no mundo maior, cada vez mais esse processo acontece. A gente viu no primeiro livro do Manuel Filomeno de Miranda, que está sendo lido no sábado, Transição Planetária, que quando aconteceu a catástrofe do tsunami, como que foi solicitado a todo o planeta que pessoas fossem lá auxiliar. Então, voluntários foram lá e tudo dentro de uma organização muito grande. E isso traz a ideia de organismo. O organismo, quando ele é saudável, a circulação, o sistema circulatório é muito bem desenvolvido. Para um ponto que está precisando, ele é acionado àqueles outros locais e leva os nutrientes, levam gases, levam o que é necessário para que aquele ponto se reestabeleça, permaneça novamente em harmonia. Então, à medida que o planeta for evoluindo no seu processo de regeneração, cada vez mais, cada ponto do planeta que está precisando, cada pessoa que está ali, que está esquecida e que está precisando de auxílio, né, esquecida assim, entre aspas, aqui na sociedade, vai estar cada vez mais interligada em locais que vai se saber, e pessoas que podem auxiliar, que sentem o chamado, vão lá para estar contribuindo, sabe? Então, eu acredito que essa conexão no bem vai cada vez mais acontecer de uma maneira eficiente, de uma maneira fácil de encontrar pessoas que têm a predisposição, porque às vezes tem, a gente só não tem a conexão. E aí, para terminar, eu vou contar o caso da minha irmã, a minha irmã mais velha, a Leila, né? Então, algumas pessoas aqui conhecem. Ela participa de um trabalho, o trabalho dela permite que ela conheça muitos e muitos trabalhos muito bonitos, sociais, que estão acontecendo aqui no Distrito Federal. Então, uma pessoa né, eu chamo ela assim, que é uma pessoa hiperconectadora, porque ela sabe muita coisa que está acontecendo. Então, ela fala assim, olha, tem aquele grupo ali, tem aquele... E isso depois ele vai ser fácil, vão ter aplicativos, ou o próprio Estado ele cada vez mais vai organizar, onde as pessoas, elas vão se auxiliar, elas vão conseguir mais fácil se encontrar, sabe? Então era essa a reflexão que eu quis trazer. Essa tua reflexão me lembrou de uma outra coisa, né, que é bem interessante, né, que a gente até discutiu de certa forma isso, né. O Brasil sempre foi visto, né, por nós, né, muito do mundo espírita, como o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, né. E isso criou, no início, uma ideia de que aqui era o centro de distribuição de todo esse manancial, né, de amor, de energia, né. Pode ser até que no início essa seja a ideia, né? Vamos concentrar num lugar para começar a distribuir. Mas só que isso foi evoluindo, né? E como o Ismael chamou a atenção, né, a coisa está se universalizando. Então, essa ideia de que aqui seria o único ponto de coração do mundo já vai meio que perdendo sentido, a maneira que vai ficando tudo mais universalizado. A gente já falou várias vezes, né, que tem muitas informações que estão vindo por meios totalmente diferentes, pelo cinema, pela literatura, por meios que não tem nada a ver com doutrina espírita ou com qualquer religiosidade, na verdade, e vão surgindo esses pontos de apoio, de sustentação em todos os pontos do mundo, né? Então a coisa
começa a se diversificar, eu acho que muito ligado até a esse processo de transição planetária, né? Que você não tem mais como ter uma matriz, digamos assim, da empresa dando as diretrizes para as suas filiais. A coisa começa a naturalmente a nascer e a se diversificando em vários pontos simultaneamente. E tudo passa a ser, na verdade, o coração do mundo passa a ser o próprio mundo. Então, é essa coisa que a gente tem que começar a entender, né? Que a coisa está finalmente se expandindo, deixando de partir de um único ponto e está se diversificando com várias sementes. É como se você tivesse uma única árvore, um vento espalhou as sementes dela por todo o campo, e ela existe agora, a mesma árvore, em todos os campos. Então, essa tua né, coisa, né, lembrando, né, precisou de ajuda, abre a voz para o mundo inteiro, e o mundo inteiro manda ajuda. Então, é nesse sentido, né, da gente entender que a coisa está se tornando realmente, primeiro, mundial, e do mundial vai se expandir, vai se tornar universal. Esse ponto que você colocou me lembrou a ideia do fractal, que durante um tempo eu trabalhei, durante um bom tempo, com essa geometria, que é a geometria fractal. Que a geometria fractal é o seguinte, né, se vocês colocarem depois no Google, fractal, e olharem as imagens, vocês vão ver que são imagens belíssimas, imagens super diferentes, né, colocar assim, fractal e colocar imagens. Qual é a característica do fractal? Ele tem um padrão. E esse padrão, em cada ponto, porque se você pegar uma partezinha do fractal e ampliar, ele é totalmente diferente, mas ele tem o mesmo padrão. Aí você vai pegar um ponto pequenininho e amplia, e aí ele vai ter uma diversidade imensa, mas lá de fundo ele tem o mesmo padrão. E a gente vê isso na natureza, que é por exemplo, né, o coração, que o Steve colocou, né, organicamente a gente tem um coração, ele está distribuindo, mas cada célula, ela tem estruturas que elas desempenham também a função de coração, de distribuição, de bombeamento, de formas diferentes, e nas várias escalas elas têm. Se for na sociedade, elas têm também. Então, é esse ponto que o Steve falou, né, que todos os pontos eles estão despertando, né, então as suas estruturas, estilo coração, e claro, né, como toda estrutura orgânica, com as características próprias. E os outros princípios também, né, os princípios de organismo, na escala maior, ela vai estar na escala menor, né? Então, em todos os locais do planeta, é o despertar do coração, é o despertar da espiritualidade, nas suas culturas, nas suas características, e vai se integrando, formando cada vez mais esse organismo, e que vai estar nessa escala maior também, do sistema solar, com as suas características sistêmicas, né? Então, eu acho bem bacana esse ponto, né? Então, cada ponto, ele tem informação do todo, e da sua forma, ela tá ali despertando esse aspecto, né? Então, realmente em todo o planeta. Muito bem, já está praticamente